E aí, galerinha dos sextos 1 e 2 da Escola Sânico Teles, um forte abraço para vocês, imensas saudades. Começamos esta semana o volume 3 da apostila do governo, né, o chamado PET 3. E nessa primeira semana, o assunto vai falar sobre a África como berço da humanidade. Tema aí abordado, o conteúdo aí abordado é o continente africano. Até que se prove o contrário, todos os indícios, todas as pesquisas feitas até hoje mostram para nós que o homem surgiu num continente africano, certo? Muito bem. Isso há alguns milhões de anos atrás. E a atividade traz um texto que fala sobre a descoberta, né, de fósseis humanos lá na África, portanto, se baseia que o homem surgiu na África, porque até hoje todos os fósseis humanos mais antigos foram encontrados no continente africano e não em outro continente. E logo em seguida ele foca em uma das civilizações, em um dos grupos humanos que se destacaram na antiguidade por ser um dos primeiros a se organizarem, a terem uma organização política, econômica, religiosa, social, muito parecida, né, com a nossa estrutura, a nossa forma organizacional do mundo moderno. Claro que nós estamos falando do Antigo Egito, é uma civilização que surgiu há mais ou menos 6.000 anos atrás, e quando a gente diz que surgiu, quer dizer que eles passaram a ter uma forma de registro a partir de mais ou menos 6.000 anos atrás, mas isso não quer dizer que eles não tenham toda uma história que antecedeu a invenção da escrita egípcia, né? Os chamados hierógrafos ou hieroglifos para alguns. Não era só essa forma de escrita, haviam outras também. Mas ele foca na primeira atividade dessa semana 1 no Egito. Ele fala que a África introduz falando que a África foi o berço da civilização, e em seguida ele foca no Egito. Então nós temos aí dois mapas, o mapa do continente africano, um mapa bem atualizado do continente africano, e depois ele foca na imagem 2 exatamente aonde viviam os egípcios na antiguidade, logo nos seus primeiros milhares de anos. É claro que o Egito que nós estamos estudando não é o Egito de hoje. O Egito de hoje é um Egito que tem uma cultura totalmente diferente daquele Egito de 4, 3, 5, 6 mil anos atrás, certo? E se nós observarmos nos mapas, nós vamos perceber que o Egito antigo, o seu território era a margem, né, todas as margens do rio Nilo. O território egípcio seguia as margens do rio Nilo. Como o próprio Heródoto disse no livro que ele escreveu sobre o Antigo Egito, o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, se não fosse o Egito, se não fosse esse presente de Deus, dos deuses, já que tanto Heródoto, que era grego, quanto os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, se não fosse o Nilo, o Egito não existiria. Por quê? Em volta do Egito, tudo é deserto. A única área fértil era justamente as margens do rio, que só se fertilizavam devido às cheias que ocorriam anualmente e que duravam cerca de 3 a 4 meses, e depois que tudo voltava ao normal, que as águas voltavam ao seu leito normal, o solo estava fertilizado pela umidade que ali se formava,
e ali os egípcios desenvolveram a técnica do plantio, da agricultura. Somente ao desenvolvimento dessa técnica agrícola é que os egípcios puderam se fixar e morar em definitivo nessa região que ficou conhecida como Egito. Então o Nilo, né? O Nilo, nós podemos dizer, o rio Nilo é a alma, é a vida do Egito. Né? Se não fosse o Nilo, com certeza o Egito não existe, esse Egito maravilhoso da antiguidade, com suas pirâmides, com seus faraós, não existiria. E aí vem uma série de perguntas, tá? Muitas dessas perguntas sobre o Egito você vai responder baseado olhando nos dois mapinhas, nas duas imagens, ou baseado naquilo que nós já vimos no comecinho do ano, porque nós chegamos a começar a ver uma das civilizações logo no começo de março, um pouco antes do isolamento social provocado pela Covid, né, pela pandemia. Então ele pergunta, o que você sabe a respeito do continente africano? Então você vai escrever aquilo que você sabe, o que você já ouviu falar, como que é a vida lá na África, como que é o continente africano, tem muitos animais, tem florestas, tem rios, tem vulcões, tem muita gente, são muito ricos, tem muita pobreza. O que você já ouviu falar? Fala uma coisinha, ou uma ou duas coisinhas. Depois ele pergunta, você já ouviu falar no Antigo Egito? Aí você vai dizer sim ou não, e o que você sabe sobre essa civilização. Então, você sabe que era um povo que acreditava em vários deuses, eles eram politeístas, eram grandes engenheiros, grandes matemáticos, devido à construção das pirâmides e de templos maravilhosos, suntuosos. O egípcio, ele tinha, né, os faraós egípcios, eles tinham uma característica, eles gostavam de tudo muito grande. Através dos seus templos, das suas estátuas, dos seus palácios suntuosos e gigantescos, eles mostravam todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua riqueza. Essa era uma característica do Egito. Era um povo que vivia basicamente da agricultura e do comércio. Era uma sociedade muito dividida havia uma divisão ali entre os bem-nascidos e os que não eram tão bem-nascidos. Essa divisão era muito em cima do trabalho, da função que cada grupo exercia. Ele pergunta também, para você observar na letra C, ele pergunta para você reparar na imagem 2, tá? E aí ele pergunta qual era a importância do rio Nilo para o Egito, ou seja, como eu disse anteriormente, era tudo, porque o Nilo, se não fosse as cheias do Nilo, não tinha como fertilizar o solo, sem solo fertilizado, não tinha como plantar, se não tivesse como plantar, os egípcios estariam vivendo como nômades, continuariam vivendo como nômades, como devem ter vivido até desenvolverem a agricultura, por ainda sabe Deus quantos séculos ou milhares de anos. Na letra D, ele pede para você justificar por que o Egito, a maioria da população egípcia, 99,99% da população egípcia, morava às margens do Rio Nilo. Moravam às margens do Rio Nilo, porque era ali que havia as áreas férteis para se desenvolver as atividades agrícolas, e porque, fora para muito além das margens, o resto era meramente deserto. Você ia viver no deserto? Passar o resto da vida no deserto? Não ia, né? A atividade 2 tem uma pirâmide. Essa pirâmide tem um desenhinho em cada grupo, em cada escala, em cada gominho da pirâmide tem um desenho. Esses desenhos mostram os grupos sociais. Você vai escrever para mim qual era o grupo social, qual era o nome daquele grupo social. Como eu disse para vocês, no Antigo Egito, a sociedade era dividida de acordo com a função. Então, você vai olhar os desenhinhos e vai ver o que o cara está fazendo. E baseado no que ele está fazendo, você coloca o nome. Eram agricultores? Eram camponeses? Vocês estão plantando? Eram camponeses que você vai colocar.
estavam fazendo algo relacionado à parte de artes ou de construção, então eram artesãos. Estavam mexendo com a parte de guerra, a parte militar, então militares. E assim você vai observando os desenhinhos e vai preenchendo conforme a função que cada um aparece fazendo no desenho. Logo abaixo, ainda na atividade 2, tem uma tabela, que na verdade repete a pirâmide. Só que ele pede o seguinte, ele pede para você dizer quem compunha cada camada, né? Portanto, você já vai identificar isso lá na pirâmide, aí você repete na coluna do meio, que você colocou lá em cada linha, de cada gominho da pirâmide, você repete na coluna do meio. E qual era a função? Bom, na verdade, é uma forma diferente de fazer o mesmo que acabou sendo pedido na pirâmide. E a atividade 3, ele pede para você pesquisar o nome de alguns deuses egípcios e do que eles eram protetores, certo? Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses. Logo, por conseguinte, entretanto, eles eram politeístas. Havia Osíris, havia Horus, havia Ísis, havia Set, enfim, uma infinidade de deuses. Você vai citando o nome deles e do que eles eram responsáveis, do que eles eram protetores. Né? Por exemplo, Ra era representado pelo disco solar. Então ele era a luz, era o deus da luz, da criação, da fertilidade. Ísis era a deusa do amor, da paixão, certo? Sete era o demônio, era o deus do mal, das maldades. Osíris era o deus dos mortos, não da morte, mas o deus dos mortos. Era aquele que cuidava de julgar as almas das pessoas que partiam desta vida. Então, você vai escolher tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 deuses. Você vai escolher 10 deuses e colocar na frente do que ele era. Era o deus da morte, era o deus do amor, era o deus da fertilidade, era o deus das maldades, era o deus ou era a deusa do quê? É só isso que você vai ter que fazer na tabelinha. Bem, essa semana está bem fácil. É uma questão de pesquisa e muito voltado para suas opiniões, para o seu conhecimento geral. Beleza? Um forte abraço e até a próxima semana.